Passar uma outra visão. Bem, eu escolhi fazer a minha fala sobre o que eu considero uma indevida caracterização, modo de ver esse conflito como um conflito que se tornou islâmico, porque eu acredito que esse é o maior empecilho para a paz. Justamente por isso. Não tenho exatamente a resposta, mas esse é o maior empecilho, a meu ver. Colocar a emergência islâmica como o grande problema hoje é criar um novo bode expiatório. Se no século XIX os judeus foram bode expiatório do regime carcomido czarista russo, sobre os judeus lançavam os olhares da população para divergir dos próprios problemas do Império czarista, fomentavam, portanto, pogroms. Hoje, mundialmente, a gente tem um bode expiatório mundial, que é o islâmico, o árabe. Quando a gente olha uma cena de árabes ajoelhando no chão para rezar, o que vocês sentem? Muitos sentem medo. Por que medo de pessoas rezando? Porque isso foi colocado na nossa imaginação, no nosso imaginário, através de décadas. E, aliás, agora, que se fortaleceu após a queda da União Soviética, claramente, né, com o fim da Guerra Fria, o novo inimigo, o novo bicho-papão, o que você quiser chamar assim, mas o novo bode expiatório hoje são os islâmicos. E colocar esse conflito como um conflito islâmico, então, turva a visão. Impede que a gente olhe para os reais problemas, que são problemas concretos, problemas que são difíceis de resolver, mas podem ser resolvidos. E chegando, então, a alguns desses problemas, de forma alguma aqui eu vou conseguir ter tempo, espaço para falar de toda a complexidade deles, mas alguns deles, por exemplo, Camp David. Camp David foi muitas vezes considerado assim pela imprensa ou em diversos setores como uma grande oferta generosa de Ehud Barak, perdida na medida em que Arafat recusou. Bom, Arafat talvez alguns regimes colaboracionistas com os Estados Unidos também tenham acusado o Arafat de recusar. Acontece que Arafat não podia aceitar Camp David. Ele seria derrubado em seguida pelo povo palestino, porque Camp David, a questão de Jerusalém, a negociação que Camp David propunha em relação a Jerusalém não era devolver a Jerusalém Oriental ou alguma forma de compartilhar a Cidade Velha. O que se devolvia em Camp David de Jerusalém Oriental eram bairros distantes, né? Não era Jerusalém Oriental. Então, Ehud Barak dizia, estamos propondo a devolução de Jerusalém Oriental. E, na verdade, não era a Jerusalém Oriental. As trocas territoriais também eram bastante problemáticas. E a questão dos refugiados é uma questão que foi, em 1947, estabelecido pela ONU como um direito. Em 74, virou um direito inalienável, segundo a ONU, ou seja, inalienável, do qual ninguém tem direito de abrir mão. Não se pode abrir mão do direito de retorno em nome dos palestinos. Ninguém tem esse direito, porque ele é parte da condição do palestino. Hoje o palestino é um povo no exílio. Se a gente pensa que a questão palestina é tratar dos territórios ocupados, é importante, é central, mas a questão palestina é a questão de um povo que está no exílio. É um povo disperso pelo mundo. É um povo hoje cujo único bem que tem é a educação. E por isso os palestinos têm investido tanto na educação e têm os maiores índices de alfabetização em todo o mundo árabe. Não tem, perderam terras e tudo mais. Então, não trazer uma resposta a esse problema, como, aliás, a autoridade palestina também já está relegando, não resolve. Então, de fato, são várias as questões aqui. O Hamas demonstrou na prática que estaria disposto a negociar. A meu ver, podem não concordar. Por exemplo, quando o Hamas concorreu às eleições em 2006, ele estava dizendo, nós estamos dispostos a fazer parte de um corpo político que surgiu devido aos acordos de Oslo. Faremos parte desse corpo e, ao fazer parte dele, nós nos estamos inserindo em um processo de negociações.
Então, na prática, e, ao mesmo tempo, lembrar que, de fato, quando foi dito aqui, né, que não é possível a paz quando uma das partes se recusa a reconhecer a outra, mais uma vez, na prática, Israel mantém a ocupação dos territórios palestinos. Portanto, na prática, quem não reconhece é Israel. Israel não reconhece o direito dos palestinos de ter um Estado. Não retira essa ocupação. Várias foram, aliás, toda a forma como eu mencionei que começaram as negociações mostrava que a OLP estava absolutamente disposta a negociar. Hoje, em 2002, os Estados, a Liga Árabe, elaborou um plano de paz. Era uma proposta, foi chamada Proposta Árabe de Paz. Essa proposta consistia no seguinte: Israel se retira dos territórios ocupados em 67, totalmente, estabelece como fronteira a linha verde, que foi a linha do armistício de 49, devolve Jerusalém Oriental e se encontra uma solução negociada para a questão dos refugiados, que é uma questão difícil, e os Estados árabes, no seu conjunto, normalizam as relações com Israel. Essa proposta árabe foi negada por Israel. Não foi considerada, não foi levada adiante, a mídia sequer chega a mencionar. Então, a negociação tem sido extremamente difícil, sim, por questões históricas, questões concretas atuais. Historicamente falando, inclusive, a gente deve lembrar que o nacionalismo foi uma ideologia inserida no Oriente Médio no século XX, começo do século XX. O fato de não existir um Estado palestino antes do mandato britânico, que foi uma violência, o mandato britânico foi uma violência, foi uma ocupação colonialista de um território que fazia parte até então do Império Otomano. E o fato, então, de não haver um Estado palestino constituído anteriormente, não significa que não houvesse um sentimento de nacionalidade ou de proto-nacionalismo, que não tivesse uma comunidade, uma tradição, e que não tivessem propostas árabes. Os árabes, na Primeira Guerra Mundial, lutaram ao lado dos ingleses para expulsar os otomanos, chegaram a expulsá-los, inclusive chegaram a fundar um efêmero reino árabe, ou não chegou a ser isso, mas chegaram a conquistar a sua independência com sede em Damasco, e a Palestina faria parte disso. Toda essa política se transformou com a inserção da Inglaterra e França no Oriente Médio, que criaram fronteiras, mas criaram essas fronteiras. E a Palestina, que chamamos de Palestina histórica, são fronteiras das quais uma população foi violentamente expulsa. E essa é a reivindicação palestina. Eu não vou me alongar, mas, por exemplo, hoje a gente tem 20% da população de Israel é palestina. São os descendentes dos 300 mil que permaneceram, que não foram expulsos dos territórios. Aliás, por falar nesse período de 47, também a gente, se for olhar com um olhar um pouco mais cuidadoso, a gente vai ver que houve um Estado que, ali nesse momento, se formou, não reconhecendo a resolução da ONU. Eu não vou dizer que isso elimina o direito de Israel de existir, não é isso. Mas em 47, 48, até 49, Israel expandiu suas fronteiras para além daquelas determinadas pela ONU. Ou seja, ela não atendeu à resolução 181. Então, isso significa que essa resolução foi desrespeitada em 48 e 49. Pelo Estado de Israel na sua fundação. E depois os palestinos, todo um processo histórico, mas a partir de 67 passam a reivindicar o fim da ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são 22% da Palestina histórica. E hoje, o que os documentos vazados e publicados pela Al Jazeera estão mostrando é que a autoridade palestina estaria disposta a aceitar um Estado em menos de 10% da Palestina histórica. E isso resolveria o reclamo da população, a necessidade de justiça da população. Você não consegue fazer paz sem justiça. Você não consegue fazer paz sem atender o que a população reivindica, vê como justo. Então, assim, a princípio, eu seria a favor de uma solução de 2 Estados.
Se essa é a reivindicação palestina, se essa for a reivindicação palestina, eu não sou palestina, eu não posso decidir pelos palestinos, não sou israelense, tampouco não posso decidir por eles. Mas se a solução de 2 estados puder trazer uma resposta para as reivindicações palestinas e puder trazer a paz, eu acho que ela é um grande avanço, um cenário a ser tratado com todo cuidado e carinho. Mas, para além dele, porque existe a possibilidade de que, se ele for criado da forma como se vê ele ser criado, ou seja, não recuando para a fronteira de 67, não devolvendo Jerusalém Oriental, não atendendo a uma solução justa da questão dos refugiados, se isso acontecer, ele não vai resolver o conflito. O Estado palestino criado não vai ser um Estado viável. Ele vai ser um Estado economicamente subjugado, não vai ser um Estado soberano, os conflitos vão continuar. Então, isso não seria uma solução. E se a gente olhar um pouco a demografia ainda de Israel, 20% são palestinos. São palestinos, cidadãos de segunda classe, que hoje ainda enfrentam um problema, que é essa proposta de lei do governo israelense de exigir que todo não israelense jure lealdade ao Estado judeu, o que é visto como uma forma extremamente preocupante por esses cidadãos palestinos, que podem, de uma hora para outra, passar de cidadão de segunda classe para não cidadão, né, de um Estado judeu. Extremamente preocupante. Agora, além disso, você tem 50% do Estado de Israel que são judeus de origem árabe. 50% de origem árabe, com 20% de palestinos, você tem 70% de Israel que tem uma origem, uma cultura, alguma história em comum com os árabes, né? E a questão religiosa tem deturpado esse cenário, tem, mesmo na identificação desses 50%, impedido que eles vissem a proximidade cultural que tem com os árabes, né? Isso, para mim, é um fato interessante, porque traz uma luz, uma esperança, uma possibilidade de solução. Uma solução que talvez, então, não passe pela solução de 2 estados, mas pela criação de um Estado único. Mas isso teria que partir da população. Não poderia ser uma coisa externa, algo que decidíssemos por eles, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar todos esses elementos, olhar os grupos religiosos como grupos que surgiram num cenário específico de falência histórica do nacionalismo laico. Não é o cenário final, essas questões mudam muito rapidamente. Até a década de 80, o governo israelense acusava a OLP de terrorista. Agora os terroristas são Hamas e Hezbollah. Essas coisas mudam muito rapidamente. Acho que a gente tem que olhar a demografia, tem que olhar a população, tem que olhar a história, né, com cuidado, e pensar, então, numa solução através dessas vias. Obrigada.